bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live com Jesus. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Daiane. Estamos dando início à nossa live com Jesus. Bom dia você que está entrando aí no YouTube. Bom dia você que está aí no Facebook. Essa é a nossa live com Jesus. Bom dia, Regi. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Priscila, Cleonice. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, Júnior. Paz do Senhor, meu irmão. Vai dormir, Ana Paula, então, e amanhã cedo, acorda mais cedo e vem aqui junto com nós às 5 da manhã, começar o dia com Jesus. Olha, o meu amigo Frânio Nogueira, seja bem-vindo a essa nova etapa aí da sua vida. Sua vida nunca mais será a mesma a partir dessas lives com Jesus. Vamos lá, pessoal. Você que está aí no Facebook, já levanta, já adore ao Senhor, se hidrate, liga a luz, né? Levanta da cama. Bom dia, Luiz, Ivo, sejam bem-vindos. Vamos começar adorando ao Senhor, vamos orar, vamos começar esse dia maravilhoso, né? Orando, consagrando esse dia ao Senhor, pois nós vamos estar estudando Êxodo capítulo 4, um pouquinho sobre a vida de Moisés. Vamos lá. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós exaltamos, Pai, o teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela beleza, Senhor Deus, do Senhor. Como o Senhor é lindo, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Como é bom, Pai, estar na sua presença. Como é bom, Senhor Deus, levantar, Pai, e poder contemplar, Senhor Deus, todas as obras da sua mão. Como é bom, Senhor, sentir o teu Espírito Santo. Como é bom, Senhor, sentir, Senhor Deus, a tua graça, Senhor. Como é bom saber que tudo já existe, que todas as coisas o Senhor já fez. O Senhor já sabe, Senhor Deus, tudo que vai acontecer nesse dia. E nós podemos descansar, contemplar e desfrutar desse tempo precioso, desse tempo maravilhoso, Pai, que o Senhor já fez, Pai. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, que estão entrando aqui, Senhor Deus, que terão esse tempo precioso, Pai, de estudo da sua palavra, esse tempo precioso, Pai, da presença do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és o nosso professor. Senhor, essa live é Tua, faz dela o que o Senhor quiser, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Pai, eu oro, Senhor, por provisão na vida dos meus irmãos.
Oro, Senhor Deus, por milagres, Pai. Oro, Senhor Deus, para que o Senhor se manifeste com sinais, assim como, Pai, o Senhor se manifestou a Moisés, Pai. Se manifesta hoje, Senhor Deus, a nós. Pai, manifesta, Pai, que a Tua glória venha ser manifesta. Que cada um, Senhor Deus, nos seus lares, aonde eles estão ouvindo agora essa palavra, Senhor, eles sintam a Tua presença. Espírito Santo, o Senhor pode, Senhor Deus, fazer com que essa mensagem chegue de forma pessoal, Senhor Deus, que esse estudo, Senhor Deus, seja, Pai, de forma pessoal a cada um, que cada um, Pai, venha se encher, Pai, que cada um pegue aquilo que quiser, Pai, aqui, Pai, porque o Senhor está dando tudo, Pai, e nós te louvamos, te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Bom dia, Michele, Miriam, sejam bem-vindas. Vamos estudar Êxodo, capítulo 4. Então você já sabe, pega a sua Bíblia, pega papel, caneta, que agora nós vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco, aquilo que ele tem para nos ensinar. Estava ali agora há pouco orando e pedindo para o Senhor sobre o que nós iríamos estudar hoje. E o Senhor falou, lê Êxodo 4. Então vamos ler Êxodo 4 e ver o que o Senhor quer falar. Êxodo 4 diz assim: E respondeu Moisés e disse, Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor, o que há em tua mão? E ele disse, um cajado. E ele disse, lança-a na terra. E ele lançou na terra e ela se tornou uma serpente. E Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse, mas o Senhor, põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no seu peito, e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa como a neve. E disse, põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando a tirou do peito, eis que se tornara como a sua carne, como sua outra carne. E acontecera que, se eles não creram em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerás que, se eles não crerem também nesses dois sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor, ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falastes ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de língua lenta. E o Senhor lhe disse, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo? O que vê ou o cego? Não fiz eu, Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse, ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse, não é Arão o levita teu irmão? Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo. E vendo-se, alegrará em seu coração. E tu falarás a ele e colocarás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo, e assim ele te será por boca
e tu lhe serás por Deus, e tomarás esse cajado em tuas mãos, com o qual fará sinais. Amém? Bom dia, Beth. Bom dia, Fábio. Vamos estudar um pouquinho dessa palavra. Quem já ouviu falar de Moisés? Você já ouviu falar de Moisés? Conhece esse Moisés da palavra do Senhor, esse Moisés da Bíblia? Pois é. Moisés aqui nesse contexto, ele já estava há 40 anos no deserto. Já pensou você passando num deserto de 40 anos? Você já passou por um deserto? Eu já passei por um deserto. Esse deserto não durou 40 anos. Eu fico imaginando como que era para Moisés. Você passar num deserto é uma coisa, mas você ficar 40 anos no deserto é outra coisa. Moisés aqui ele já estava se aproximando dos seus 80 anos. Ele tinha vivido 40 anos no Egito. No Egito ele foi criado como um príncipe. Lá ele aprendeu toda a ciência do Egito. Lá ele comia da comida do rei. Ele era tratado ali como um sucessor de Faraó, né? Moisés, ele por ser tratado como príncipe, como aquele que iria ser o próximo Faraó, ele é instruído em toda a cultura egípcia. Então ali ele recebe tudo do melhor. O que aconteceu com Moisés, que nesses 40 anos que ele estava vivendo ali, comendo do melhor, ele achou que ele era suficiente. Que ele era suficiente para ir lá e libertar o povo de Israel. Ele sabia que havia uma promessa, né, de Deus, havia uma promessa para que o povo fosse liberto. Deus tinha feito essa promessa a Abraão, que o povo ficaria 400 anos vivendo como escravo. E ali, nesse contexto, quando Moisés ele já está há 40 anos e ele vê ali um egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus, e ele vai defender na força do seu braço. Lembra que eu falei que a gente não consegue fazer nada para Deus? Pois é, Moisés foi fazer algo para Deus. Moisés foi tentar fazer algo para Deus. E ele foi defender o seu irmão hebreu. Ele pensou assim: já está na hora de eu defender esse povo. Já está na hora de eu libertar esse povo. Eu vou lá e eu vou mostrar para que eu vim. Quem sabe lá dentro do coração de Moisés estava queimando aquilo de ele ir lá e fazer acontecer, de ele ir lá e fazer as coisas acontecer. E quando ele chega lá, né, diante desse povo, ele vai lá e ele mata aquele egípcio. Ele mata, olha para um lado, olha para o outro, tá tudo certo. Ele achou assim, ninguém viu. No outro dia, ele descendo lá, ele vê 2 irmãos brigando, mas eram 2 hebreus. E ele tenta separar, ele fala: por que vocês estão brigando? Aí um deles fala assim: você vai querer me matar igual você fez com aquele egípcio? Por acaso agora você é juiz? Por acaso agora, quem que te colocou como juiz sobre nós? Quem que te levantou? Não reconheceram a autoridade de Moisés. Moisés, para não ser descoberto, para que o faraó não matasse ele precisa fugir. E ele foge, ele vem para o deserto. E de repente, lá no deserto, ele orando, ele estando ali, ele vê uma sarça ardente. No capítulo anterior, nós vemos que Moisés vê Deus se manifestando, Deus falando assim: ó, o lugar onde você está pisando, tira as sandálias, porque é terra santa. Esse lugar é santo. E Deus se manifesta e começa a falar ali com ele, começa a mostrar o poder, a glória dele. Talvez Moisés achava que já estava esquecido, que a sua vida seria morrer ali naquele deserto. Mas Deus se manifesta e fala: eu me lembro de você. Quem sabe Moisés tentou antecipar o processo
e o que ele precisou foi esperar, ter que esperar um pouco a mais. A promessa que Deus fez para Abraão era de 400 anos, que o povo iria ficar como escravo. Mas se nós analisarmos a Bíblia diz que o povo ficou 430 anos como escravo. 430 anos eles ficaram como escravos. Por que Deus, que não mente, Deus que cumpre a sua promessa, falou para Abraão que 400 anos eles iriam ficar e eles precisaram ficar 430 anos? E depois eles ficaram mais 40 anos no deserto, caminhando no deserto até chegar na terra prometida. Por que demorou esse tempo a mais? A Bíblia não é clara, não diz isso com clareza, mas se a gente analisar, se a gente estudar um pouquinho da palavra, nós vamos perceber que quando Moisés ele tenta fazer algo na força do seu braço, ele às vezes atrapalhou um pouquinho o processo. Ele atrapalhou o processo de Deus. Talvez aqui nas minhas contas, faltavam 10 anos para que Moisés fosse o libertador do povo. Faltava 10 anos nesse processo de Deus, para que Moisés libertasse o povo do Egito e trouxesse para a terra que mana leite e mel. Mas quando Moisés vai na força do seu braço, ele vai lá e tenta fazer algo. Ele precisa fugir. E Deus precisa, Deus, ele faz um planejamento, muda o seu plano para que ele pudesse usar ainda Moisés. Mesmo que Moisés tentou antecipar e estragou ali o planejamento do Senhor, ele foi lá e colocou Moisés no deserto. Falou: Moisés, você precisa amadurecer. Lembra que nós falamos que menino não governa, que precisa de homem para governar, que o menino ainda não está pronto para receber a herança, que ele precisa ter maturidade, que nós vemos o processo que Davi passou para ser rei, mas aí quando o filho de Ezequias ele vai passar para ser rei com 12 anos, o que aconteceu? Quando é um menino governando, ele perde toda essa autoridade, ele toma decisões erradas, ele acaba com tudo que a outra pessoa fez. Moisés precisou passar por um deserto para ele entender que ele não conseguia fazer nada, mas era que Deus faria tudo. E Moisés fica 40 anos, era para ficar 10 para libertar o povo, mas ele precisa ficar 40 anos no deserto, esperando aquele faraó morrer, para que outro faraó assumisse. Então chega o tempo aonde Deus vai lá onde Moisés está. Deus sabe aonde você está. Deus conhece a cidade que você mora, a casa que você mora, o lugar que você trabalha. E ele vai até você. Não foi Moisés que precisou ir até Deus. Deus foi lá em busca de Moisés, porque eu entendo que a obra que Deus tem para fazer com você, Ele vai fazer com você, através de você. Você é o instrumento escolhido de Deus para essa obra. Agora nós vamos entrar no texto que lemos. E respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aqui vem a primeira desculpa de Moisés. No contexto anterior, nós vemos como que Deus se apresenta, para Moisés. Olha como que Deus se apresenta. Capítulo 3, verso 14, Deus fala assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quem é o Deus que te enviou? Quem é o Deus que você serve? Aqui no verso 3,14, a palavra no original, ela se pronuncia assim: Yea, Asier, E-I-E.
Eu sou o que sou. É, a ser, é. Esse é o original. O que é esse nome poderoso de Deus? O que é essa declaração de Deus? Ele reforma, ele revela a sua forma preferida de tratamento como sendo Yahvé. Yahvé no original é um tetagrama, é YHWH, é o tetagrama de Deus, né? O poder de Deus. No hebraico não existiam vogais, né? Você colocava só na pronúncia Yahvé, YHWH. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, né? Moisés deveria dizer a Israel: eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, não existe outro Deus. No Egito existia vários deuses, mas aqui Moisés está falando: nenhum desses deuses aí é o Deus que está me enviando. O Deus eu sou, o Todo-Poderoso, é esse que me envia. Deus aqui no contexto anterior já tinha falado com Moisés, já tinha se revelado a ele. Deus já tinha mostrado para Moisés quem ele era. Eu sou. Nós precisamos conhecer quem é o Deus que nos envia, quem é o Deus que nos chama, quem é o Deus que nos convida, quem é o Deus que fala conosco. E daí ele fala assim: nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aqui Moisés está falando para Deus: Senhor, eu estou vendo o Senhor, mas eles não vão acreditar em mim. Aí Deus fala assim: o que há na tua mão? E ele diz: tem um cajado na minha mão. Aí Deus fala para ele: lança na terra. E ele lançou. E aquele cajado se tornou em uma serpente. E Moisés fugiu dela. Imagina você estar lá, sozinho, ouvindo uma voz falando contigo. Viu uma sarça ardendo, pegando fogo. E de repente você vê nessa conversa maluca aqui, o cara ouvindo Deus, ele com o seu cajado, ele joga o cajado no chão e aquele pedaço de pau vira uma serpente. Ao invés de Moisés fugir como ele fugiu, Deus fala assim, ó: vai lá, estende a tua mão e toma ela pela cauda. Quando Moisés vai lá e toma a serpente pela cauda, volta a ser cajado. Sabe o que eu vejo aqui? Que nós precisamos ter confiança no Deus que nos enviou. Você tem confiança no Deus que te enviou? Você confia nesse Deus? Você confia nesse Deus que enviou você? Nesse Deus que é um Deus todo-poderoso? Você tem confiança nele? Como está o seu nível de confiança? Você pegaria essa serpente pela cauda? Ou você ficaria com medo dela te dar um bote? Dela se voltar contra você? Moisés confiou e ele foi lá e pegou a serpente pela cauda. E ela voltou a ser um cajado. Aí Moisés continua falando: para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quer dizer, esses homens, eles já conheceram, eles já ouviram falar. Eles já ouviram falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não ouviram falar do eu sou, do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Mas agora eles já ouviram falar de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles já sabem o que eu fiz através da vida desses homens. Então você vai lá e mostra para eles que esse é o Deus que apareceu. Aí o Senhor, vendo que Moisés não estava tão crente assim, não estava crendo naquilo que Deus estava fazendo, falou assim, ó: põe agora a tua mão no peito. E Moisés coloca a mão no peito. E o que o Senhor faz? Quando ele tira a mão do peito, a sua mão está leprosa. A sua mão está com doença na pele. Ele já não consegue olhar para a mão dele e ver uma mão saudável. Ele fala: mas minha mão estava saudável, eu pus no peito.
ficou leprosa, o que aconteceu? Aí ele vem, coloca de novo a mão no peito. E quando ele tira a sua mão, tá normal, tá como carne, tá normal a sua mão. Deus fez aqui 2 sinais para que Moisés pudesse crer naquilo que Deus estava falando para ele. Aí ele falou assim, ó: e acontecerá que se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que se eles não crerem também nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás a água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra. Deus está mostrando aqui para Moisés o poder dele, os sinais que ele poderia fazer, né? Quando Moisés usaria sua vara para defender de serpente, né? Aquele cajado, o seu próprio cajado vira em serpente. Agora, o que é necessário fazer? O que é necessário fazer? Aí, quando Deus está falando com Moisés, Moisés fala novamente: ó meu Senhor, eu não sou eloquente. Senhor, eu acredito nesses sinais que o Senhor está fazendo, mas eu não tenho uma pronúncia de locutor, eu não sou bom para falar, né? Eu tenho dificuldade nessa fala. E quando Moisés começou a dizer assim: eu não sou eloquente, não sou um homem de palavras, ironicamente Moisés usou 21 palavras hebraicas nesse texto aqui. E ele estava disposta, né, em expressões um pouco complexas, para que ele não podia falar bem. E ele usou uma figura de linguagem referindo-se que a sua boca, né, que a sua língua, como lenta, aquele sou pesado de boca, pesado de língua. A palavra que para pesado no original, ela descreve ouvidos que não ouvem e olhos que não enxergam. Pode-se pensar aqui em uma ferramenta que é pesada demais para ser usada com facilidade e assim obstrui os esforços que ele deveria deixar mais fácil. Moisés está colocando aqui uma desculpa. E é isso que eu quero falar contigo nessa manhã. Depois de tudo que você já viveu, depois de todas as experiências que você já teve, qual é a desculpa que você está dando? Qual a desculpa que você está dando para não deixar Deus agir através da sua vida? Qual é a desculpa? Escreve aí. Qual a desculpa que vem à sua memória que você está colocando para Deus? Você está falando para Ele que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, que você não é um bom eloquente, que as pessoas não vão acreditar em você, que elas vão falar assim: o Senhor não te apareceu. O Senhor, Ele se revela com sinais, com prodígios e com maravilhas. Eu sou prova disso. Deus, Ele tem se revelado com sinais, com prodígios e com maravilhas. Quem estava sexta-feira na live viu o Senhor orando, pessoas sendo curadas. Antes de acabar a live, faltava 12 minutos, o Senhor mandou orar pelas pessoas que estavam ali. Pessoas foram instantaneamente curadas. Você precisa olhar e ver o que Deus quer fazer através da sua vida. E aí Deus chega, se manifesta, faz sinais, usa de maravilhas e você tem uma desculpa para dar para Deus. Qual é a desculpa que você tem para dar? Qual a desculpa que você está falando para Deus? O que você está usando para justificar aquilo que está te paralisando? O
que você está usando para justificar o seu medo de ir e fazer? O que eu vejo aqui que Deus está falando para Moisés se mover. Você está parado? Deus quer que você se mova. Todos os grandes homens de Deus, eles precisaram sair da casa dos seus pais, sair da sua parentela. Eles precisaram se mover para que Deus pudesse usá-los, para que Deus usasse eles poderosamente. Olha para Abraão, ele saiu da casa do seu pai. Olha para José, José saiu da casa do seu pai. Olha para Moisés, Moisés saiu da casa do seu pai quando ainda era um bebê. Sua irmã precisou colocar ele no rio. Aonde você está agora? O que você está pensando nesse momento? Qual é a chama que arde no seu peito? Qual é a sarça que está ardendo aí dentro? Que Deus já te mostrou para você fazer? E quem sabe você está se escondendo num lugar deserto, aonde não é para você estar. Talvez esse deserto que você está passando, talvez foi você mesmo que criou. Porque outrora você acreditava na força do seu braço. E você acreditava que você conseguiria ir lá e cumprir e fazer. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias que maldito é o homem que confia na força do seu braço e põe nela a sua confiança. Mas bendito é o homem que confia em Deus e põe nele a sua confiança. Em quem você tem confiado? Nos seus recursos? Na sua própria força? No seu próprio conhecimento? Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. Para nós irmos, que Ele vai fazer os sinais. Se as pessoas não acreditarem no primeiro sinal, vão acreditar no segundo. Se não acreditarem no segundo, vai ter um terceiro e assim por diante, porque Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é nele que nós temos a esperança, é nele que nós temos a nossa rocha para nos sustentar. É através de Jesus Cristo que nós podemos fazer tudo, porque nós não fazemos nada, mas Ele faz tudo através de nós. Quando nós paramos de confiar na força do nosso braço, naquilo que nós temos e acreditamos naquilo que nós somos. Moisés, ele é o escolhido para libertar o povo. Ele foi o escolhido ali. Não importava o que ele tinha, Deus estava falando com ele. Enquanto ele falava assim, eu sou lento de fala e de uma língua lenta, ele está conversando com Deus. Você parou para pensar que Moisés ele estava dialogando com Deus e ele estava falando para Deus que ele era lento, que ele não era bom eloquente? Há alguém mais importante na sua vida do que Deus? Moisés está falando para Deus, Deus, eu não sou eloquente, mas ele estava conversando com o eu sou, com o Yahvé. Será que o faraó era mais importante que Deus, que Moisés se importava com o que faraó iria pensar? Será que essas pessoas que Deus está falando para você ir falar, aquilo que arde no seu peito, são mais importantes do que Deus? Pare e preste atenção que Moisés está falando com o próprio Deus, com o Yahvé, com o eu sou, com Deus Todo-Poderoso aqui. Ele está falando assim, eu não sou bom eloquente. Mas Moisés, você está falando comigo e você está usando aqui, né, nesse estudo a gente vê que tem 21 palavras hebraicas. 21 palavras num versículo. Moisés usou para falar com Deus que não era bom eloquente. Imagina se ele fosse. Essa aqui não colou.
Aí o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem que fez a sua boca? Quem que fez o mudo? O surdo? O que vê? Ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Deus está falando para Moisés: Moisés, esse defeito aí não colou. Essa tua desculpinha aí não colou. Eu ainda quero te usar. Vamos lá, Moisés. Aí Moisés, olha o que Deus fala para Moisés: vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Precisa mais alguma coisa? Precisa algo ainda? Precisa mais alguma coisa para Deus? Deus fala assim: eu vou falar através de você. Você é só um instrumento. Sabe quando nós paramos de acreditar em nós mesmos, Deus vem e fala assim: ó, você é o instrumento. Eu vou ser com a tua boca, eu vou falar. Você só precisa estar disponível. Você está disponível para o Senhor agir através de você? O Senhor está querendo agir através de você. Você está disponível? Você precisa estar disponível. Quem vai fazer é Deus. Eu não faço nada, mas eu preciso estar íntegro, inteiro nesse propósito. Eu preciso me entregar completamente a Deus. Eu preciso falar: Senhor, usa-me, transforma-me, faz milagres através das minhas mãos. Os sinais e os milagres ocorrerão quando você abrir a sua boca e você deixar Deus falar. Não você falar, mas deixa Deus falar através de você. Eu estou fazendo isso, não sou eu que falo. É Deus que está falando através de mim. É Ele que está falando. Nós estamos estudando aqui, mas quem é o professor é o Espírito Santo. O Luiz falou aqui que achava que era forte, que podia tudo com os seus braços, mas descobriu da pior forma que não era nada e de onde veio para estendeu a minha mão e vocês me lançaram uma corda para sair do poço. Luiz, tudo tem o seu tempo. Você vê, Moisés aqui, ele estava no deserto 40 anos. Não vai dar tempo de eu fazer todo o paralelo aqui. Mas Jesus ficou quanto tempo no deserto? Moisés ficou 40 anos no deserto para ser preparado. Jesus ficou 40 dias. Quantos dias você quer ficar no deserto ou quantos anos você quer ficar no deserto? A escolha é sua. A escolha é sua. Nós precisamos entender qual é o processo que Deus tem para fazer e deixar Ele tratar. Pode demorar 40 anos ou pode demorar 40 dias. Qual é o processo? De que forma você quer? Para Paulo, o deserto de Paulo, que era um Saulo, durou 3 dias. Ele ficou 3 dias cego. Para ele entender o propósito. Para que as escamas dos seus olhos caíssem. Você quer ficar 40 anos, 40 dias ou 3 dias? É só você entender o seu propósito, o seu chamado, né? Foi jogada a corda, lançar a corda, sai do poço e agora cumpre o seu propósito. O que Deus está falando aí no seu coração? O que é para você fazer? O que você fez lá atrás que estava errado, que você precisa reconhecer e falar: Senhor, agora eu entendo que lá atrás eu lutava com a força do meu braço. Agora, Senhor, você luta com a força do meu braço. Sabe o que Sansão fez? Sansão
o segredo da força de Sansão era o quê? Ele era um homem normal, ele era um homem comum, ele não era um homem fortão, musculoso. Ele não era esse homem fortão, musculoso. O que ele era? Ele era um homem comum. Aí esse homem comum matava 1000 homens com uma cajada. Por quê? Não era ele. Não era ele. Era a força de Deus que se manifestava através dele. E aqui Deus fala para Moisés: eu vou ser com a tua boca e eu vou te ensinar o que você vai dizer. Jesus falou para os seus discípulos: não se preocupem com o que vocês vão dizer quando vocês chegarem lá, porque eu vou falar através de vocês. Eduardo, não se preocupa com o que você vai falar a hora que você ligar essa câmera, porque eu vou falar através de você. Eu só preciso ligar a câmera. O que você precisa fazer? O que Deus está falando para você fazer? Só obedece, só ouça a voz do Espírito Santo, só ouça aquilo que Ele está falando para você. E você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. A Beatriz comentou aqui: não há transformação sem o deserto. Ele é necessário, o deserto é para os escolhidos aprenderem a lição. Só termina o tempo do deserto quando a lição foi aprendida. Exatamente isso. Ninguém quer passar pelo deserto. A Fábio falou: eu também não queria. Não desejo para ninguém o que passei, mas foi necessário para cair as escamas dos meus olhos. Coincidentemente, nós tivemos um deserto de 40 dias com nossa filha no hospital. 33 dentro de uma UTI. Nós passamos por uma transformação. Nós tivemos um outro deserto de 9 meses, que eu acredito que ninguém sabe, só minha esposa e eu, mas nós passamos por um deserto onde nós se víamos sozinhos. Mas mesmo sozinhos, nós víamos a presença de Deus, nós não estávamos sozinhos. Quando você tem um encontro com Deus, você não é mais o mesmo, você é transformado. José foi transformado, Moisés foi transformado, Abraão foi transformado, Paulo foi transformado, Pedro foi transformado, cada um dos homens aqui de Deus que tiveram um encontro com Ele foram transformados. E você vai esperar chegar a que ponto para ser transformado? Esperar a ira de Deus se acender? E ele disse, Moisés falando: Senhor, envia, rogo-te pela tua mão aquele a quem quer enviar. Senhor, qualquer outra pessoa, menos eu. Senhor, faz o que o Senhor quiser, menos eu. Não envia eu, Senhor. Quem o Senhor quer enviar? Pode enviar, Senhor. Quem é a pessoa que o Senhor quer enviar? Envia outro, qualquer um. Envia quem o Senhor quer enviar. Aí a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e ele disse: não é Arão o levita teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te se alegrará em seu coração. A Fábio comentou: apenas escolhidos passam pelo deserto. Quem não passa pelo deserto não tem a chance de acordar e deixar ser transformado. Muitas vezes as pessoas morrem antes de passar pelo deserto. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Quanto tempo você vai ficar nesse deserto? Quanto tempo você vai ficar reclamando e dando desculpa que você não consegue, que você não pode, que outra pessoa pode? Quanto tempo você vai ficar dando essas desculpas? Até a ira do Senhor se acender?
até ele falar assim: eu vou mandar outra pessoa então, mas você vai junto. Moisés aqui, ele falar, Deus iria falar através da sua boca, mas de tanto ele ficar dando desculpa, Deus fala assim: eu vou chamar o teu irmão, vou chamar o Arão. Deus chama pessoas para estar aqui, para auxiliar você. Deus está falando para você reagir, para você não desistir. Eu não sei do que você tem desistido. Quem sabe você tem se escondido atrás, debaixo de sombras de homens. Quem sabe você tem colocado toda a sua expectativa, toda a sua esperança em outras pessoas. Mas o que Deus está falando aqui, para você colocar toda a sua esperança nele, que Ele vai agir através da sua vida. Ele vai fazer através da sua vida. Ele irá fazer. Tu falarás a Ele, e Ele colocará palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Deus está falando: Moisés, se você tem uma desculpa, eu tenho uma solução. Não existem desculpas que convencem Deus. Para de tentar convencer Deus. Deus, Ele é o teu fabricante. Deus, Ele criou você. Deus, Ele sabe cada um dos seus detalhes. Deus sabe aonde você tem potencial para chegar. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus está te levando para lugares mais altos. Eu sei que tem uma mensagem que queima aí dentro de você, como essa sarça que ardia nesse deserto. Há uma luz que brilha dentro de você e há algo que Deus está te chamando, está te convocando para você ir e fazer a diferença, para você ser esse canal de bênção, esse canal de transformação. Agora quer você dar uma desculpa? Deus tem a solução. Deus vai vir e vai mostrar o que Ele vai fazer. E Ele falou: e Ele será o teu porta-voz, e assim Ele será por boca, e eu lhe serei por Deus. E tomarás esse cajado em tuas mãos, com o qual farás sinais. Deus está colocando algo em suas mãos, com o qual você fará sinais. Esse cajado aqui, essa serpente que se transformou, Moisés no primeiro momento fugiu dela, mas agora Deus está falando: aquilo que você fugia, aquilo que você tinha medo, será o instrumento que eu vou fazer sinais. Aquilo que era medo para você, que era sinal de medo para você, Deus está falando: esse teu medo vai se transformar em coragem. Eu vou fazer com que Ele, através dele, sinais aconteçam. Deus não está só falando, Ele está fazendo milagres acontecer. Ele está se manifestando com sinais, com prodígios, com maravilhas. Do que você tem medo, ele pode ser eliminado agora. E esse teu medo ser o instrumento que Deus vai usar como um sinal. As pessoas que viam só o teu medo, as pessoas que viam só a sua fraqueza, agora vão olhar e vão ver um homem de Deus, vão ver uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da Shekinah, cheio da glória dele. O Espírito está sobre você, o qual te ungiu para fazer obras maiores do que o próprio Jesus Cristo fez. Sabe por quê? Sabe por que você pode fazer obras maiores? Você pode fazer obras maiores porque Ele foi para o Pai
e Ele enviou o Espírito Santo para fazer morada dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Para de dar desculpa. Para de achar uma justificativa. Para de dar justificativa. Sinais vão acontecer através da sua vida. Você crê? Eu vou orar com você. Você vai receber aí onde você está uma energia, uma unção, que é a capacitação para você fazer a diferença. Aonde você estiver, você vai ter um contato agora com o Espírito Santo. A hora que acabar essa live, você ir no seu lugar secreto, vai dobrar os seus joelhos e você vai ouvir Ele falando contigo. Lá na minha bio, eu deixei um link de um grupo que eu senti de criar, do Clube Amigos de Jesus. Se você quer fazer parte desse clube, de estar aqui comigo todos os dias, às 5 da manhã, clica lá naquele link. Nós vamos crescer junto. Eu conheço o caminho, eu já passei pelo deserto e agora eu quero ajudar você a passar. Eu já sei o caminho, eu já conheço o caminho, eu já converso com o caminho, eu já ouço Ele falar comigo. E agora Ele quer que eu ensine você a ter essa experiência, a conviver com Ele, a saber quem você é, qual é o seu propósito, qual é o seu dom. Ontem nós estávamos aqui falando dos dons pessoais. Vem, eu conheço esse caminho. Clica lá, entra nesse grupo. Lá a gente vai poder conversar melhor. Lá, se você tiver uma pergunta, se você tiver dúvidas, eu estou disponibilizando um tempo a mais para poder te ajudar a atravessar, para você sair desse deserto. Quem já passou pelo deserto sabe como sair. E só tem um jeito de sair. Quando a gente aprende, Ele tira as escamas e Ele nos faz ver. Enquanto a pessoa está cega, ela não consegue sair do deserto. Mas a partir do momento que as escamas caem, ela vê, ela recebe. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai. Por cada uma dessas pessoas que estão aqui no Facebook, no YouTube, aqui no Instagram. Senhor, há uma unção, Pai, que o Senhor quer liberar nesse momento. Senhor, o Senhor diz que o Senhor tem pressa em usar, Pai, que não há tempo mais para esperar, que não há mais tempo para desculpas, Pai. Não há mais tempo, Senhor Deus, para argumentos sem fundamento. Senhor, que essas desculpas, Pai, elas não estão te convencendo, Pai. Senhor, por isso eu peço, usa, Senhor, cada uma dessas vidas. Usa cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai. Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu estou liberando agora, Pai, uma unção sobre a vida dessas pessoas. Que cada uma dessas pessoas que está agora aqui ouvindo essa mensagem, cada uma dessas pessoas, Pai, esteja recebendo essa unção. Que cada uma dessas pessoas receba, Senhor, no nome de Jesus, essa unção, para elas irem, Pai, e completarem essa missão,
para completarem, Senhor Deus, o seu chamado. Essa chama que queima no peito deles, Pai. Essa chama que arde, Senhor. Essa chama que outrora, Pai, estava quase apagada, Senhor, mas agora como um sopro, Senhor, que faz a brasa, Senhor Deus, incendiar. Há pessoas aqui que estão sendo incendiadas por Ti, Pai, para fazer a diferença numa nação, para fazer a diferença numa geração, Pai. Aqui existem homens e mulheres que marcarão, Senhor Deus, uma geração, Pai. Há pessoas aqui que o Senhor está escolhendo, Senhor, pessoas que eram desprezadas, Pai, na sociedade, pessoas que só eram vistas, Pai, por aquilo que elas tinham, Pai, mas agora elas entendem que elas são, Pai, e elas são seus filhos, suas filhas, são chamados pelo Senhor, Pai, e o Senhor será com eles. O Senhor falará através das suas bocas, Pai, e nunca mais eles serão os mesmos, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que esse processo de transformação traga homens e mulheres maduros, Pai, que venham cumprir, Senhor Deus, com o propósito que o Senhor já planejou, com o propósito que o Senhor já colocou em seu coração, Pai. E que até ontem, Pai, eles estavam, Pai, falando, Senhor Deus, desculpas. Até ontem eles justificavam a si mesmo. Mas hoje, Pai, eles decidem aceitar a justificativa de Jesus Cristo. Eles se sentem dignos, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor está convocando eles para fazer. Por isso, Pai, eu oro e determino, Senhor, no nome de Jesus, que eles vão e que eles façam a diferença nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Travou, voltou? Voltou aí, gente? Amém? Glória a Deus. Amém? Você que está... Voltou aí, pessoal? Voltou? Amém. Você que ainda não está no grupo, vai lá para dentro do grupo. Há uma forma de a gente conseguir divulgar essa mensagem para mais pessoas. Deus colocou no meu coração que esse devocional é apenas para as pessoas que querem ser transformadas. E a primeira transformação começa com você fazendo algo diferente, né? Você acordando mais cedo, você fazendo esse algo diferente. Então eu quero convidar você, eu vou postar uma foto lá no feed, um print que tirei aqui. Você vai lá e comenta essa foto, né? Comenta e marca os amigos que o Espírito Santo vier colocar no seu coração, né? Nós estávamos aqui em 13 pessoas, mais você que estava no YouTube, mais você aí no Facebook, comenta, né, essa foto. Vou colocar esse feed no Face aí também. Coloca o seu comentário, coloca lá as pessoas que você quer que participem aqui, né? Quando você salva, do lado direito assim da tela tem tipo uma bandeirinha de festa junina. Quando você salva ali, o Instagram vê que aquilo é relevante. Então salve, né? Clica lá e salva, compartilha com seus amigos, compartilha pelo menos para 5 pessoas, mostra para as pessoas aquilo que Deus está falando ao seu coração. Você é o canal que vai fazer com que mais pessoas venham, com que mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas sejam edificadas com essa palavra, tá? Nós estamos aqui para fazer a diferença numa nação. Quanto mais nós falarmos de Jesus, quanto mais nós levarmos pessoas para Jesus, mais nós vamos ser edificados, mais nós vamos ficar alegres, mais nós vamos estar animados por aquilo. Se você recebeu algo de Deus, se Deus falou uma palavra com você, compartilhe, tá bom? Não guarde só para você, entregue essa palavra, comenta o seu testemunho. Vai ajudar outra pessoa
a ler o seu testemunho e ser edificada, ser transformada. Eu vejo você aqui amanhã às 5 horas da manhã, se assim Deus permitir. Até amanhã, um abraço, tchau. Comenta lá no feed, tá? Corre lá comentar.